Bem-vindos ao programa Business RS de hoje, seu programa de negócios na TV. E muito obrigado por estarem sintonizados aqui conosco para uma conversa sempre especializada em negócios. No programa de hoje, recebemos Ramon Pérez, advogado, Master Coach Trainer, treinador comportamental e coach. Para entendermos melhor do que se trata, vem aí o quadro Entrando no Assunto. A tecnologia é capaz de transformar todas as profissões. De um jeito ou de outro, ela é responsável por acelerar, otimizar e mudar as relações dentro de um ambiente de negócios. Umas ela mudará por completo, outras precisarão se adaptar a ela. E é preciso que seus profissionais saibam disso. A advocacia vem sofrendo influências constantes de novos modelos tecnológicos do fazer jurídico. Diversos mecanismos da profissão se utilizam da inteligência artificial para aumentar e garantir maior eficiência, reduzindo a margem de erro humano. Num estudo realizado no ano passado, a Laudix, uma startup de tecnologia jurídica, realizou um desafio máquina versus humanos e obteve resultados impressionantes. O desafio se deu da seguinte forma: de um lado, consagrados diretores jurídicos desafiaram as máquinas e a inteligência artificial de outro. Em uma análise de riscos contidas em contratos de confidencialidade. O resultado, você quer saber, impressionou até os avaliadores. A inteligência artificial atingiu 94% de precisão, enquanto os advogados ficaram com 85%. Um dos advogados conseguiu, no máximo, empatar com a inteligência artificial, mas a média caiu, pois um deles atingiu 67%. Por fim, e tão extraordinário quanto, o tempo em que a inteligência artificial ao resultado final foi 100 vezes mais rápido que o advogado mais preciso e ágil. Entenderam? A tecnologia está chegando e terá espaço para adentrar as mais diversas profissões. Para entendermos esse processo e como os advogados estão se preparando, é que recebemos hoje Ramon Pérez Luiz. Ele é advogado, professor universitário, Master Coach Trainer e treinador comportamental. O programa Business RS de hoje tem o prazer de receber Ramon Pérez. Ramon, muito prazer pela tua vinda, meu amigo. Obrigado, Ronald. Para quem não sabe, pessoal, o Ramon, ele é advogado da Sociedade Gaúcha de Coaching, ele é também instrutor da Sociedade Gaúcha de Coaching e meu amigo pessoal. É um prazer enorme estar com ele aqui hoje, porque nós vamos falar de um assunto que deve estar preocupando muito a área de direito nos últimos tempos, que é a questão da tecnologia ligada à inteligência artificial e como isso vai impactar essa área tão importante, uma das profissões mais antigas do mundo. E o como isso já está impactando e vai impactar ainda mais o futuro dos advogados, da magistratura, enfim. Então, Ramon, para começar a nossa conversa, né? Nós temos a oportunidade de falar bastante aí nos bastidores, eu e você, nos reunimos seguidamente e a gente tem falado sobre essas questões, né? O quanto a tecnologia vem envolvida, tu é professor universitário. Como é que tu está enxergando esse momento, nessa evolução tecnológica e quais os impactos que já estão acontecendo na área do direito? Boa noite, Ronald. Boa noite aos telespectadores. Quero registrar minha satisfação de vir aqui no teu programa. Charles Darwin nunca foi tão sábio em dizer que sobreviverão não os mais fortes, mas aqueles que melhor se adaptarem. Perfeito. Eu tenho participado de muitos eventos de desenvolvimento humano, vim recentemente de um evento em São Paulo, e o que eu tenho percebido em todos os eventos que eu tenho participado é que quando se fala de revolução 4.0, quando se fala de tecnologia, é dito quase que em todos eles a seguinte frase: é um grande erro, seja qual for a área de atuação de um determinado profissional, achar que a tecnologia não vai alcançar. Ela vai obrigar o profissional a se reinventar.
a fazer diferente, a se adaptar a essa nova era, vamos dizer assim, que é a era tecnológica. O que eu vejo, Ronald, que vem acontecendo já faz um tempo, e nisso eu digo para ti que o Rio Grande do Sul, ele foi o último estado da Federação Brasileira a aderir aos processos eletrônicos. O processo eletrônico, ele foi o primeiro grande baque, vamos dizer assim, que nós, advogados, nós tivemos que nos adaptar. Porque tudo era papelada. Porque antes, tudo né, era Ramon? papelada. A gente ainda entramos no cartório, principalmente na Justiça Estadual, né? A Justiça Federal e a Justiça do Trabalho, e isso já faz um bom tempo que ela vem adotando o sistema eletrônico. Eu sou advogado há 12 anos, quando eu comecei a advogar, a Justiça Federal já trabalhava só com processo eletrônico. A Justiça do Trabalho tem mais ou menos uns 6, 7 anos para cá que começou a adotar o processo eletrônico, mas ainda tem muito processo físico. E a Justiça Estadual, essa sim, essa vem, ainda tem muitas pilhas de papel, mas já está com data marcada de começar em definitivo o processo eletrônico. E isso foi um grande primeiro desafio que tivemos, porque eu conheci advogados com 2, 3, 4 décadas de atuação que o processo eletrônico fez eles ou se aposentarem, ou eles adotarem uma outra forma para poder continuar advogando. Porque muitos ainda me disseram, eu preciso do papel, eu preciso folhear o processo. Olha só. Então isso foi um primeiro choque, vamos dizer assim, mas nesse sentido eu acredito que a grande maioria está saindo muito bem. E, Ramon, na prática, toda essa tecnologia já está afetando os advogados? Eu acredito que sim, vejo que sim. Através do processo eletrônico já é o primeiro grande impacto. Na faculdade que eu dou aula, nós tivemos um professor, hoje ele não está mais conosco, que ele disse que quando ele começou a advogar lá na década de 60, na década de 70, ele tinha que ir para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para pesquisar a jurisprudência. Hoje, tu abre um computador, dá 2, 3 cliques, tu tem uma série de decisões a favor ou contra um determinado posicionamento que tu busca. Inclusive, pelo que eu tenho pesquisado, né, tu sabe que eu sou um estudioso dessa área de futurismo, já existem programas e aplicativos que elaboram, né, como é que vocês chamam? Uma petição. Uma petição, um processo, né? Exatamente. Isso é o que a inteligência artificial vem trabalhando. A IBM, na verdade, ela criou um software chamado Watson, né, que isso vai permitir o quê? O software vai captar as decisões que eu preciso, que são as jurisprudências, o texto legal, a doutrina, e vai me dar a jurisprudência, e vai me dar a petição pronta, a peça pronta. Então, isso é uma coisa que eu vejo, assim, que esse ponto ainda não chegou, não aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, mas eu acredito que, como o resto da tecnologia, vai ser só uma questão de tempo. E aí nós vamos ver como é que os advogados vão saber trabalhar com isso. Eu digo para ti assim, ó, num primeiro momento, claro que os advogados vão ter que se reinventar nesse sentido, mas eu vejo que quem vai sofrer um primeiro impacto com isso vai ser a figura do estagiário. E eu explico por quê. Porque hoje tu tem um estagiário que tu manda ele no fórum para fazer carga de processo, mas se o processo for eletrônico, já não precisa já não mais. precisa mais. Se tu pede para o estagiário fazer uma busca de jurisprudência, mas se tu tiver o software vai fazer isso para ti. Então eu vejo assim, ó, vai haver nos próximos anos uma certa mudança, ruptura do jeito que a coisa está andando. Eu queria te falar de um professor britânico, ele é escocês, o Dr. Richard Sussing. Ele é professor numa universidade na Escócia e ele escreveu um livro chamado The End of Lawyers, O Fim dos Advogados, ponto de interrogação. E ali ele coloca uma frase que eu entendo ela muito apropriada, que ele diz assim, ó, da mesma maneira como as doenças não existem para dar emprego aos médicos, a lei não vai existir para dar suporte aos advogados. E aí, Ramon, tu deu um gancho para a minha próxima pergunta, né, até por tu também ser professor universitário, que é o seguinte, como é que os jovens vão se colocar a partir disso e ganhar experiência, já que a porta de entrada é o estágio? Os alunos, tu como professor, vocês já estão alertando esses jovens? Como é que vai ficar isso? Na verdade, o que nós fazemos enquanto professores, né, nós não só colocamos eles a par de toda a tecnologia que está acontecendo, e isso eles mesmos buscam, porque a informação hoje ela está muito fácil, ela está muito ao alcance. Muito disseminada. Está muito disseminada, ela não é mais restrita, eles conseguem enxergar isso. O que é que eu vejo em relação aos alunos? Aí nós vamos pegar determinadas faixas etárias, porque algumas pessoas eu ainda vejo como descrentes em relação de como é que a tecnologia, vamos dizer assim, vai roubar
o espaço dos advogados. E eu vejo um outro grupo muito preparado e até vou te dizer que muito ansioso para saber como é que o software, como é que a inteligência artificial vai poder ajudar na tomada de decisões e na própria formatação dos processos judiciais. Ramon, nosso papo está excelente. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Lembrando que esse programa tem o patrocínio da Sociedade Gaúcha de Coaching, líder em formações presenciais em coaching desde 2016 e treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. Leve esse treinamento para a sua empresa. Voltamos já já. Sociedade Gaúcha é líder em formações presenciais de coaching. Maior número de sessões práticas do Brasil. Quase 2.000 alunos formados no Rio Grande do Sul. Turmas com no máximo 25 participantes. Presente em mais de 20 municípios do Rio Grande do Sul. Para saber mais, acesse sgcoaching.com.br. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí! Em dezembro, dia 7, 8, 9, em Ivoti, treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, recebendo Ramon Pérez Luiz, advogado, coach, treinador comportamental e professor universitário. Ramon, nós falávamos no último bloco do impacto, né, da inteligência artificial, da tecnologia no mundo da advocacia. E tu sabe que eu sou um pesquisador aí em relações a profissões do futuro, etc., e o impacto que isso vai trazer em determinadas profissões. Uma delas é o direito, e eu fui pesquisar esse número na OAB Brasil. Nós temos hoje 1.100.000 de advogados com OAB, mais 900 mil sem OAB. 1.140 cursos oficiais no Brasil. 1.240. 1.240 cursos oficiais no Brasil. Como é que vai ficar essa população e mais todos os universitários que estão ainda entrando nessa carreira? Ronald, esse dado ele é muito interessante, porque nosso gaúcho aqui, Cláudio Lamáquia, que esteve à frente do Conselho Federal da OAB nos últimos 3 anos, no ano, se eu não me engano foi no ano de 2018, ele chegou a enviar um ofício para o ministro da Educação para que houvesse uma pausa nas autorizações de cursos de direito no Brasil em razão desse grande número. Veja, nós temos 1.240 cursos hoje operando no Brasil contra 1.100 do resto do mundo. Nós temos 1.100.000 advogados inscritos e atuando. E o que acaba acontecendo? Nós temos uma enxurrada no mercado onde acaba impactando muito a própria profissão de uma maneira em que eu digo para ti que a inteligência artificial, ela é mais eu não vou colocar obstáculo, mas ela é mais um desafio que o advogado tenha que lidar. Durante muito tempo, houve, principalmente na década de 90, quando em 1995 foi promulgada uma lei que criou o juizado de pequenas causas, ou seja, situações onde é possível a parte ir na justiça sem a presença de um advogado. Houve agora a recente reforma trabalhista, onde, de certa maneira, foi boa, porque freou os aventureiros, mas também inibiu muito o ingresso judicial, e sem contar o fato de que eu tenho hoje uma legislação ética de que me proíbe de fazer grandes divulgações, grandes comerciais a respeito do meu trabalho como advogado. Isso é vedado hoje pela OAB. Eu não posso divulgar os meus serviços de uma maneira mercantil, como qualquer outro serviço pode. Então, eu te digo assim, e aí vem a inteligência artificial, que diz assim, olha, agora vai existir um programa que vai montar petições, vai fazer pesquisas para você. Eu digo para ti assim, Ronald, enxergo isso de uma maneira muito positiva pelo seguinte fato. O fato de que se eu não tiver que demandar tanto tempo, tanto do meu tempo, para elaborar petições, elaborar teses, eu vou ter mais tempo
para poder tratar o meu cliente. Entendi. E definir estratégias, inclusive, do processo, né? Exatamente, porque eu digo assim, ó, esse advogado britânico, que é professor, inclusive, ele defende que daqui 100 anos, lá pelo ano de 2100 e alguma coisa, os advogados eles estariam extintos. Eles perderiam, né? Eu digo para ti assim, não, eu acredito que isso não vai acontecer. Mas o que é que vai obrigar o advogado? Vai obrigar o advogado a se reinventar. Perfeito. E isso é uma coisa assim, aí nós vamos chegar numa grande questão. O advogado ele vai ter que virar um empreendedor. E aí nós dois já conversamos muito sobre isso, que ninguém nos ensina a nós sermos empreendedores. E aí a pergunta que fica, como é que a gente se reinventa? Como é que a gente vai fazer diferente dentro de uma profissão onde legalmente eu sou muito restrito a fazer o meu comercial, fazer o meu nome, né, num universo onde eu tenho muitos concorrentes. E aqui nós temos uma outra questão também que é importante colocar, que isso é amplamente divulgado entre os advogados, inclusive a nossa OAB Gaúcha, ela é uma grande defensora da questão dos honorários, porque o que acontece, com um número muito grande, muitos colegas acabam cobrando valores extremamente baixos. Né? Mas é aquela coisa, ou cobra baixo ou fica sem o cliente. E esse é um grande dilema dentro desse grande universo que existe de advogados. Ramon, vocês já sentiram impacto nas matrículas dos cursos de Direito, em especial na faculdade onde tu leciona? Ou ainda não deu para sentir isso? Em razão da inteligência artificial? Em razão dessas novas tecnologias, os jovens, digamos assim, ficarem com receio de optar pela profissão. Isso eu ainda não vi, Ronald, mas um dado que eu queria compartilhar contigo aqui, com os nossos telespectadores, é que no ano 2000, quando o IBGE estava fazendo, eu não sei se esse é o nome, mas fazendo um recadastramento para ver quantos cidadãos tinham no Brasil, foi feita uma pesquisa naquela oportunidade que 70% de todos os acadêmicos de direito no Brasil naquela oportunidade, 70% queria concurso público. 30% queria ou magistério ou advocacia. E desses 70%, se eu não me engano, 75% queria qualquer coisa. Ou seja, qualquer área do segmento público. E isso é uma coisa que eu vejo muito nos meus alunos. É um universo muito pequeno, eu diria assim, de 15% a 20% de todos os alunos que já passaram por mim, que eles, não, eu quero fazer um concurso para tal área, eu quero advogar, eu quero lecionar. A esmagadora maioria diz assim, ó, eu quero fazer um concurso em alguma área. Em alguma coisa. Ou seja, não está especificado ainda. E aí eu pergunto, mas por que vocês estão fazendo direito então? Não, é porque o direito é onde abre o maior leque de oportunidades quando o requisito é o ensino superior completo. Interessante isso. Ramon, dentro do mesmo viés, mas buscando agora o teu desenvolvimento na área, né, como coach, como master coach, como treinador comportamental. A tua decisão de seguir para essa área, foi em função disso que nós estamos discutindo ou foi uma opção realmente tua de carreira, de ter uma, digamos assim, uma segunda profissão, um segundo mercado? Na verdade, foi um conjunto de coisas, mas eu vim assim, ó, eu sou muito partidário, Ronald, de uma frase do Einstein, né, e eu sei que tu também é, porque eu seguido te vejo pronunciando ela, que é, loucura é tu esperar resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Né? Eu digo para vocês que o ano de 2017 ele foi muito decisivo, porque eu estava, de certa maneira, me sentindo muito estagnado, me questionando muito o que eu poderia fazer de diferente, como é que eu poderia buscar, inclusive, uma estabilidade financeira maior. Foi aonde eu me dei conta de uma coisa. Eu sou um apaixonado por pessoas. Eu amo dar aula. Né? Eu adoro sentar com um cliente e falar para ele, me fala das tuas dores, o que é que está acontecendo, o que a gente pode fazer. Unindo a isso e a minha atuação junto à Sociedade Gaúcha de Coaching, que foi onde eu vi a oportunidade de abrir uma nova frente dentro do desenvolvimento humano, onde eu pude aprofundar ainda mais essa minha paixão pelas pessoas, essa questão de ajudar. Porque eu digo para ti, Ronald, digo aos nossos telespectadores, e tenho certeza que os colegas advogados que estão me vendo vão concordar comigo, eu perdi a conta de quantas foram as vezes que uma pessoa sentou na minha frente e, juridicamente falando, não tinha um remédio para a solução dela. Não tinha na legislação alguma coisa, não, vamos entrar com esse processo que nós vamos resolver esse teu problema. Muitas vezes a pessoa queria ser ouvida. A pessoa queria poder desabafar suas dores, ela queria compartilhar suas experiências, suas frustrações. Né? E aí foi que eu vi que o desenvolvimento humano, junto com a minha atuação de professor e de advogado, ele se encaixou perfeitamente
porque hoje me complementa muito bem essa minha bagagem na área do desenvolvimento humano. Fantástico, nosso papo está ótimo, nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já para o último e terceiro bloco. Sociedade Gaúcha é líder em formações presenciais de coaching. Maior número de sessões práticas do Brasil. Quase 2.000 alunos formados no Rio Grande do Sul. Turmas com no máximo 25 participantes. Presente em mais de 20 municípios do Rio Grande do Sul. Para saber mais, acesse sgcoaching.com.br. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí! Em dezembro, dia 7, 8, 9, em Ivoti, treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, recebendo Ramon Pérez, advogado, treinador comportamental, master coach, instrutor da SGC, e nós estamos numa conversa muito legal aqui falando sobre tecnologia, sobre as novas profissões. E agora, Ramon, entrando mais a fundo, como é que foi essa tua jornada no mundo do desenvolvimento humano? Porque tu é uma das pessoas que eu costumo dizer em sala de aula que tu pagou o preço, né? E eu diria que pagou e está pagando. E quando a gente fala em todos os sentidos, não é só no sentido financeiro, sentido de tempo ausência com a família, tu tem uma família linda. Enfim, como é que foi essa jornada, né? Quais os resultados que isso já te trouxe, né? E o que tu pretende fazer daqui para frente? Ronald, eu realmente me surpreendi muito positivamente, porque quanto mais eu faço, mais eu tenho vontade de fazer. Eu tive um colega de uma das formações que ele divulgou a seguinte frase: quanto mais eu aprendo, mais eu evoluo, e quanto mais eu evoluo, mais eu quero aprender. Eu fiz a primeira formação em fevereiro do ano passado, 2018, na Sociedade Gaúcha. Fiz posteriormente o coach executivo também na SGC. Fui a São Paulo agora em janeiro fazer a formação no Instituto de Formação de Treinadores com o mestre Massaro Gata. Em fevereiro estive na Bahia fazendo o Master Coach e voltei recentemente agora de São Paulo, fiz uma formação com o Roberto Chanchique, e no mês que vem, em junho, estarei indo a São Paulo novamente fazer formação no Instituto Brasileiro de Formação em Hipnoterapia. Eu digo para ti, Ronald, que cada curso que eu vou fazer, cada formação que eu faço a imersão, eu saio melhor. Eu penso assim, não, eu já fiz bastante, eu tenho muito conteúdo. Não, eu sempre saio melhor. E o que é que eu pude... primeiro foi a percepção que eu tive em relação a mim mesmo, porque eu era um descrente, tu sabe bem disso, em relação ao desenvolvimento humano. Cético, eu né? era um cético, né? Só para os nossos telespectadores saberem, o Ramon é um daqueles que a gente levou 3 anos para levar para a sala de aula. Eu brinco com ele dizendo que só teve um caso anterior de 2 alunos, ex-alunos da SGC, que foram 5 anos que eu demorei para levar. Ele foi 3 anos. Pois é, e eu digo assim, lamento ter demorado tanto tempo, porque eu vi o quanto foi a minha evolução pessoal, a maneira como você enxerga as coisas, tu muda. É como se você mudasse a lente dos seus óculos. Você passa a enxergar de uma maneira diferente, mas eu digo que no meu caso foi para muito melhor nesse sentido. Os frutos que eu colhi em relação a isso, né? Hoje eu sou instrutor da Sociedade Gaúcha, uma empresa com 10 anos aí de atuação já no mercado, solidificada, líder em formações presenciais, e é interessante como o universo ele conspira a favor, né? Eu tinha ideia, sim, de trabalhar com desenvolvimento humano, mas eu não acreditei que fosse tão rápido, que aconteceria de uma maneira tão rápida. E isso é uma coisa que eu já venho colhendo os frutos já desde o ano passado, desde novembro, dezembro mais ou menos. Ou seja, eu tinha uma ideia, mas eu digo, não, primeiro vamos formar, primeiro vamos fazer, vamos nos equipar bem. E aí o universo respondeu mais rápido. E nesse sentido, queria aproveitar para a oportunidade, porque falei da questão do advogado empreendedor. O que nós mais estamos nos deparando hoje são com situações de pessoas que, ou por opção ou por necessidade, acabam tendo que se tornar empreendedoras. E nesse sentido,
eu e o Ronald, na Sociedade Gaúcha de Coach, estamos lançando uma formação para coach para empreendedores, pessoas que desejam empreender. Uma coisa que eu pude perceber, conversando com pessoas do Brasil inteiro, nessas duas formações que eu saí do Rio Grande do Sul, é que o empreendedorismo, ele não é uma opção, ele é um estilo de vida. Só que não te ensinam a ser empreendedor, né? O que ensinam a gente é arrumar um emprego para trabalhar de segunda a sexta no horário comercial. E aí chega num determinado momento em que as situações ou sociais ou políticas começam a espremer, vamos dizer, mais esse modelo de emprego, e tu tem que começar a fazer diferente. E aí a pessoa se sente perdida. O que ela vai fazer? Como que ela vai fazer? Onde que ela vai investir o seu recurso? Onde ela vai buscar? Então é pensando nessas necessidades que nós pensamos em fazer uma formação para aquelas pessoas que realmente pretendem ser empreendedoras. Que legal. Inclusive, tu tem clientes também na área de coaching, né? Hoje tu faz processos de Sim. coaching remunerados. Remunerados. Isso é uma outra coisa também que quando eu comecei a fazer as formações, não era uma coisa que eu tinha a mente fechada em relação a isso. Não é nesse sentido. Mas era uma coisa que eu simplesmente não tinha uma opinião formada. E acabou acontecendo, né, de pessoas virem a me procurar, que são os clientes, só que no coach nós denominamos os coaches, né, que me procuram para fazer fazer um processo de coach, onde a pessoa tem um determinado objetivo, onde no coach chamamos ponto B, e através das ferramentas que nós aprendemos na SGC, é possível ajudar a pessoa a atingir aquele determinado objetivo. Ramon, e agora fazendo um link, né, entre o direito, o desenvolvimento humano e especificamente o coaching. Eu vi um artigo, a questão de umas semanas atrás, onde, por exemplo, a OAB São Paulo implementou uma comissão de coaching jurídico, né, com a intenção de ajudar, segundo eles, principalmente advogados em início de carreira. O que o coaching te ajudou na tua carreira como advogado e, enfim, na tua vida como um todo? Uma coisa que eu vejo, e eu sempre costumo dizer isso para os alunos, que o advogado, o professor, o profissional do direito como um todo, ele é um grande observador de outras pessoas, né? Nos trazem situações onde nós temos que em conjunto ali tentar achar uma determinada solução. O que o desenvolvimento humano me agregou? Como eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, sempre gostei de trabalhar em sala de aula e sempre gostei de estar reunido com pessoas, ajudando de uma determinada forma, o desenvolvimento humano ele me aguçou ainda mais essa percepção para que fosse possível eu ter um olhar mais terno para a pessoa, ensinar a pessoa a não focar no problema, mas focar na solução, né? Ajudar a pessoa que ela está envolvida emocionalmente em alguma questão, eu que estou, vamos dizer assim, divorciado daquela situação emocional dela ali, consigo trazer ferramentas, trazer determinados posições, comentários, possíveis soluções, argumentos para que seja possível que aquela pessoa veja, vamos dizer assim, uma luz no fim do túnel para ela. Que legal. Ramon, como é que tu viu, né, em especial para a área do direito, como tu mesmo disse, tu atua há 12 anos, 12 é isso? anos. Nos últimos anos, e quais as perspectivas que tu está vendo para 2019? Eu costumo dizer assim, saber trabalhar com pessoas, né, é uma coisa que não é todo mundo que tem esse dom. Alguns têm que fazer por necessidade, alguns têm que fazer pelo status, pela posição que ocupam, mas o saber lidar com as pessoas, né, ter uma gestão de pessoas, se você é um líder, se você é um executivo dentro de uma empresa, isso é o grande diferencial. A questão de você olhar no outro, você mesmo, é a grande chave que, não importa a questão da inteligência artificial, que é uma realidade, está acontecendo, vai acontecer cada vez mais, mas eu diria assim, é você saber trabalhar com as pessoas, é você saber ouvir, você saber dar feedbacks, não só negativos, mas positivos também. Isso, infelizmente, é uma realidade dentro das empresas hoje, que não são todas as empresas que têm essa postura. Ainda vivemos aquela mazela do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas eu acredito... Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. E eu cito ele, tenho escrito isso nas minhas redes sociais, a frase do Jack Welch, né? No futuro, todos os líderes serão coaches. Terão que fazer isso por necessidade.
porque não importa o quanto robótica esteja a sociedade, o quanto que seja a tecnologia, ainda vai existir seres humanos. Enquanto que existir os seres humanos, vai ser necessário um tratamento diferenciado, a forma como você trata e lida com o outro. Perfeito, eu concordo plenamente. Eu acredito que essa frase final do Ramon foi perfeita para nós encerrarmos o programa de hoje. Enquanto houverem seres humanos, haverão profissionais na área do direito, haverão profissionais na área do coaching, haverão profissionais na área da terapia, porque o ser humano está se tornando cada vez mais complexo e essa complexidade necessita de ajuda e orientação. Ramon, quero te agradecer muitíssimo pela tua presença. Acredito que enriqueceu demais a profissão dos advogados, do desenvolvimento humano. A gente conseguiu mesclar muito essa questão e penso que foi extremamente esclarecedor para o nosso público. Obrigado, Ronald, pela oportunidade. Obrigado aos telespectadores pela audiência. Uma satisfação imensa. Eu digo para todo mundo, eu sou um grande fã desse homem aqui, o meu grande mestre coach, né? Nunca desistiu de mim, 3 anos, ficou ali. e hoje devo muito a ele essa jornada toda que eu fiz e ainda continuo fazendo. Obrigado, gratidão, Obrigado. mestre. E a você, nosso telespectador, que nos acompanha todo domingo às 23h30, um programa inédito para você. Lembrando que estamos na 2ª temporada, sempre com grandes entrevistados. Agradecemos demais a sua audiência e voltamos na próxima semana com um programa novinho em folha. Até lá!